Por que a igreja não passará pela grande tribulação? Qual a nossa base bíblica para isso? Bem, eu gosto de fazer isso respondendo com textos, né? E geralmente num debate com pós-tribulacionistas eu apresento até com um pouquinho mais de sangue, digamos assim. Mas basicamente funciona assim: nós temos vários textos que podem servir de base. Nesse livro aqui, por exemplo, eu apresento 12 argumentos. Não é um, nem dois, nem três, gente. São 12. Vou colocar aqui alguns pontos para vocês. Primeiro, 1 Tessalonicenses 1:10, está escrito: Iesuton ruemonon remas apotes orges tes errômenes, cuja tradução disso daqui seria que nós vamos esperar o Senhor Jesus, o Filho vindo do céu, e ressuscitar a Jesus dentre os mortos, que ele nos livrará da ira futura. Então, a ira futura não está determinada sobre a igreja. O Senhor Jesus prometeu nesse texto um livramento para nós. Então, por que a igreja não passará pela tribulação? Porque ela não está destinada à ira, com base em 1 Tessalonicenses 1:10. Segunda base, os textos tribulacionais do Antigo Testamento, nenhum deles indica a presença da noiva de Cristo e da igreja. Nós podemos observar em Deuteronômio capítulo 4, verso 29 e 30, Jeremias 30, do 4 ao 11, Daniel 9, do 24 ao 27, e Daniel também 12, 1 e 2. Nenhum desses textos que tratam direta ou indiretamente da tribulação não falam da presença da igreja. Mas, professor, a igreja é uma constituição do Novo Testamento, sim, mas também nenhum dos textos do Novo Testamento trabalha isso, e aqui é a terceira evidência. Mateus 24, do 1 até todo o capítulo 24, né, nem o 25, mostra a igreja na grande tribulação, mostra o noivo buscando antes. Nós temos também em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, que nós já falamos, também no capítulo 5, do 4 ao 9 de 1 Tessalonicenses, e Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 19, também não temos ali, no maior período tribulacional, na narração mais detalhada da Bíblia, não temos também a presença da igreja. O termo eclesia, que é a igreja em grego, aparece entre 5 a 7 vezes, do capítulo 1 ao 3, mas do 4 ao 19 de Apocalipse não aparece nenhuma vez. E todas as vezes que a palavra Espírito também aparece, nunca é uma menção à ação do Espírito Santo na Terra. Ele aparece como ali em Apocalipse capítulo 11, para se referir àquele que ressuscitou as duas testemunhas, aparece com sentido de fôlego em Apocalipse 14, no 19 aparece a voz do Espírito, mas o texto diz tu uranos eque, ou seja, a voz foi ouvida do céu. Temos também no próprio capítulo 19, se não me falha a memória, uma nova descrição do Espírito, só que é o Espírito da profecia, fazendo uma menção a Jesus. Mas Jesus, nesse caso, não se apresenta ali factualmente, mas apenas em visão para João. Temos também a profecia para a igreja de Filadélfia, Apocalipse, capítulo 3, verso 10, cujo texto está escrito: Tereso ectes horas, tu peirasmo tes meluces, ergetai, ou melhor, ergestai, epites ecúmenes. A tradução básica disso daqui é que a tribulação acomete o mundo inteiro, não é só a região de Filadélfia, porque é a tribulação que vem sobre o mundo, é que tu, cosmo, então ela vem sobre o mundo inteiro. Essa tribulação que vem sobre o mundo inteiro, a igreja que tem a característica de Filadélfia, que permanece fiel, que serve ao ideal de Cristo, ela vai ser livrada da hora dessa tribulação. Então, não estaremos lá também por isso. Cada base dessa, gente, tem muito fundamento, tá? Só que eu estou respaldado pelas boas gramáticas, pelos bons comentaristas, pelos bons léxicos. Nós temos ainda uma profecia de Miqueias. Essa aqui foi um pedacinho de ouro que o Senhor me deu lá no capítulo 7, verso 2, que o texto em hebraico é Abad Hassid min haaretz vehaishar ba'adan, cuja tradução seria: já pereceu o homem piedoso da terra. Já pereceu, que vai aparecer assim na sua Bíblia. Mas o termo abad, em hebraico, ele traz a ideia de desaparecer, e não de, perecer. Não é perecer, é desaparecer.
Então, o texto de Miqueias diz que o homem bom já desapareceu da terra. Como que ele desapareceu? O profeta ainda faz uma metáfora. Ele vai dizer, chegou o dia da colheita e ele se sentiu como os rabiscos da vindima. Rabiscos da vindima, para quem não sabe, é que no dia da colheita, quando a pessoa pegava o fruto que tinha qualidade, ela olhava para sua mão e falava, bem, esse daqui não tem qualidade. Então, ela abria a mão e deixava o fruto sem qualidade cair, mas o que tinha qualidade, ela levava. Então, o profeta está se sentindo como esse que caiu, que não tem qualidade. E ele vai descrever, inclusive, o cenário que está entre os sem qualidade. Ele vai dizer que é um cenário tão terrível, numa tribulação tamanha, que a mãe não dá para confiar na filha, que não dá mais, que a pessoa melhor que existe em sua ética é semelhante a um espinho que só serve para furar e machucar. Então, por quê? Porque a igreja subiu, a terra ficou insossa. Temos várias outras evidências. A profecia de Malaquias, que eu reconheço que essa daqui pode ter uma melhor aplicação para o milênio, onde diz, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. O verso 1 é todo de destruição do mundo através do fogo. Mas o verso 2 vai dizer, mas para vós que temeis ao meu nome, o cenário é totalmente diferente. Então eles não podem estar vivendo no mesmo lugar, porque o cenário de um é de destruição, o cenário do outro é de salvação. O verso 2 fala que para nós nascerá o sol da justiça, indica a salvação de Cristo vindo, fazendo com que não tenhamos mais dias de dores, mas em outro lugar, esse mesmo sol que traz paz para a gente, queima os soberbos e os abrasa como palha. A expressão, inclusive, hebraica aqui é vezar, vezarha lachem yerei shemi, mas para vós que temem o meu nome. Temos outras razões. 2 Tessalonicenses 2,7. Aquele que detém precisa ser tirado. Então, nós temos ali o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ele fala o seguinte, irmãos, Paulo está saudando a igreja, irmãos. Aí ele vai dizer, não demovais da vossa mente por qualquer coisa, nem por epístola, nem por espírito, nem por palavra. Então, ele está fazendo uma indicação ali que mandaram uma carta para Tessalônica, pregador, em nome de Paulo, como se fosse Paulo. E Paulo está dizendo para eles, aí, não se enganem com essas cartas, não. Entendeu? Não acreditem nisso. Agora eu vou falar para vocês como é que vai funcionar o dia do Senhor e a nossa reunião com ele. Aí ele começa a descrever no verso 3 qual é a ordem dos fatos. E no verso 3 ele vai dizer, não acontecerá isso, ou seja, a vinda de fato do Senhor, sem que primeiro venha a apostasia, que não é apostasia, gente, é apostasia. O grego ali tem um sigma, não um zeta. Então, o que é apostasia? Se a gente parar para observar, apostasia, na Bíblia de Wycliffe, de 1384, na Bíblia de Tyndale, em 1526, na Bíblia de Coverdale, em 1535, na Bíblia de Cranmer, em 1539, na Bíblia dos Calções, de 1576, na Bíblia de Beza, em 1583, e na Bíblia de Genebra, de 1603. Todas essas Bíblias trazem a palavra apostasia traduzido como partida. Então, antes que ocorra a segunda vinda do Senhor, de fato, ocorrerá uma partida da igreja. E depois da partida, teremos a revelação do iníquo. Ou seja, a igreja sobe, a igreja parte, a igreja vai, depois o iníquo aparece. Aí alguém vai dizer assim, ué, mas eu não sabia dessa interpretação. Sim, agora você para analisar, porque se Margaret MacDonald e os irvingstas, John Darby, começaram a sistematizar a doutrina pré-tribulacionista ali no ano 1830, século XIX, só depois que as Bíblias começaram a retirar a palavra partida e começou as casas publicadoras colocar apostasia, afastamento da fé, porque foi uma movimentação política, teológica, que começou a mudar as Bíblias da Reforma, porque a Bíblia da Reforma trazia partida, indicando que a igreja ia subir antes da manifestação do iníquo. Então, essa é uma grandíssima
evidência também a favor disso. E tem vários outros textos, né? Nós temos Lucas, capítulo 21, verso 36. Nós temos também o fato de que algumas pessoas vão dizer assim, mas a doutrina pré-tribulacionista, ela é medieval, veio a existir há 200 anos atrás. Gente, a doutrina é bíblica. A sistematização mais completa dela foi, de fato, por McDonald's, né? Que não tem nada a ver com o lanche lá que você come, tá, gente? Né? Mas ela é bíblica. E, além de bíblica, tem outro detalhe. Você tem um pai da igreja que é o Efraim Sírio. Aí alguém vai falar assim, tá, mas eu tenho um pai da igreja para o pré e eu tenho Irineu, Tertuliano, entre tantos outros que favorecem o pós-tribulacionismo. Beleza, mas vamos ver se o pós-tribulacionismo dele é igual de repente, do seu amiguinho que é pós? Porque Tertuliano, Irineu e Papias, todos eles acreditavam na volta de Cristo depois da tribulação. É verdade. Mas eles também acreditavam que Jesus Cristo tinha data para voltar, que ele voltaria no 7º milênio. E agora? Será que você tem a ousadia de dizer que isso estava certo? Desautorizados por Jesus em Mateus 24, 36, que diz que o Filho do Homem virá e a gente não sabe o dia e hora. Mateus 25 também eu acho que fala isso. E esses textos mostram que não tem como a gente falar isso. Mas esses pós-tribulacionistas que as pessoas defendem, esse pós é diferente do pós de hoje. Então a galera fica fazendo unidunité. Essa parte da crença pode, essa parte da crença não pode. Se for pegar ainda outras doutrinas de Tertuliano em torno do arrebatamento da segunda vinda de Cristo, aí mesmo que vai ficar complicado. Eu ainda tenho o texto das 10 virgens, ainda tenho Paulo falando desse evento 2 vezes. Gente, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não fique aqui para tomar café com o anticristo.